Candidato que ganhou as prévias da Argentina, o Javier Milei, as prévias e não a eleição que vai ocorrer só em 22 de outubro, ele está aí para assustar. É com ele que a direita pretende fazer tudo o que ele está prometendo, mas não através dele, que é muito teatral, mas através da Bullrich, a Patrícia Bullrich, que é a candidata realmente de direita, chamam de centro-direita, mas ela, como ministra da Segurança do governo Macri, foi uma perseguição total. Então é com isso que a direita quer emplacar a Bullrich. Mas a gente sabe que os peronistas têm muita capacidade de reação, inclusive para denunciar essa manobra. Foi tudo, na verdade, um espalhafato, porque não ficou, os resultados não ficaram só ali, eles tiveram consequência, aumentou o dólar. Para se comprar hoje um dólar na Argentina, chegou a 695 pesos, imagine só. E isso, claro, que tem efeitos imediatos na inflação, que está a 114%. Mas isso tudo já existia. A inflação, falam que a Cristina Kirchner que aumentou a inflação, não foi ela que aumentou a inflação. Ela, pelo contrário, conteve a inflação. Só que as pressões econômicas sobre o governo dela foram terríveis. Agora, que ela e o marido dela, o Nestor Kirchner, realmente levantaram a Argentina lá do buraco, resgataram a Argentina, que estava nas mãos daqueles governos, tanto peronistas de direita quanto de direita assumida, deixaram o país naquela situação que redundou no chamado corralito, ou seja, no sequestro das poupanças econômicas do argentino pelo Banco Central, que hoje o Milei quer derrubar. Eu vejo aqui esse material da Folha de São Paulo de hoje, dizendo que efeito Milei radicaliza a deterioração econômica da Argentina. Dólar paralelo dispara no país e governo anuncia desvalorização do peso, que diz que o primeiro impacto se dará via inflação. Nesta segunda, 14, o dólar blue, que é o dólar paralelo, referência para o dia a dia, chegou a 695 pesos, com alta de 15% em relação à sexta-feira. Com preços no país lastreados na moeda americana no câmbio paralelo, só isso deverá dar novo impulso à inflação acumulada em quase 116% nos últimos 12 meses. Agora, muita atenção para o que está por trás desse Milei, que é, eu volto a dizer, que é a Bullrich, que é a candidata ligada ao Macri, que ganhou a eleição lá no grupo macrista. O Milei concorre ali de forma independente. Então aqui o Milei, eu peguei o site Desmascarando, que é um dos mais bem informados do Brasil. Eu não sei o nome do autor nem do editor, porque não consta lá no expediente, mas que está com 1 milhão de acessos no Facebook e tem 497 mil inscritos no YouTube. É hoje uma das melhores fontes de informação. Então eu estou roubando dele aqui um extrato que ele, inclusive, foi pescar no TikTok. É justamente o Javier Milei falando no que ele vai fazer quando chegar. Agora, vamos aqui comparar o que diz o Milei e com o que fizeram o Temer. Quando derrubaram a Dilma, subiu o Michel Temer, não esqueça, e depois é que veio o Bolsonaro. Então Michel Temer comprimiu os ministérios, diminuiu aquele número de ministérios, chegou o Bolsonaro, também diminuiu e acabou se fixando em 15 ministérios, mas terminou o mandato com 25 ministérios. Então olha aqui, o que faz o Milei? Igualzinho o discurso do Bolsonaro, que falou que ia ter só 15 ministérios,
A gente viu o Bolsonaro terminando com, eu não sei se é 25 ou 27 ministérios, e estava inclusive aumentando cada vez mais, ou seja, mas é aquele discurso que parece. Ministerio de Cultura, afuera! Olha, o primeiro ministério que eles pedem, que eles anunciam a extinção, o Ministério da Cultura. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministério de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. afuera! Fora. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, Ministério das Mulheres, Gênero e Diversidade. afuera! Ministerio de Obras Públicas, Ministério das Obras Públicas, então ele não vai fazer nada em matéria de obra pública? afuera! Aunque te resistas. Ministerio de Educación, Olha aí, Ministério da Educação. Só esqueceu aqui do Ministério do Trabalho, que geralmente, quando o Bolsonaro chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi acabar com o Ministério do Trabalho. O Temer, não é, acabou recriando, tinha extinto o Ministério, mas recriou o Ministério para dar para quem? Para o Roberto Jefferson, através da sua filha, que era deputada federal, e foi lá para o Ministério, e foi aquele de desastre. Adoctrinamiento, afuera! Ministerio de Transporte, Ministério do Transporte, também fora. afuera! Ministerio de Salud, Ministério da Saúde, fora. afuera! Ministerio de Desarrollo Social, afuera! Ministério do Desenvolvimento Social. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Olha aí como é que fica o ministério dele. Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Bom, como a gente viu isso aqui no Brasil, através do Temer e do Bolsonaro, é a pauta da direita. É a direita que, por trás até desse maquiamento que faz a mídia brasileira, né, assustada também com o Bolsonaro, porque não esqueçamos que o Bolsonaro ameaçou fechar a Globo. Só não o fez porque não teve condições políticas e jamais teria. De qualquer maneira, é o que a direita quer, e esse pessoal, essa agenda que é a agenda do neoliberalismo, seja feito de uma forma mais através de mãos, de luvas de pelica, como foi no caso do Fernando Henrique, ou de um maluco como esse. Mas isso aqui a gente sabe que é só para assustar mesmo, e talvez não tenha nem condições de chegar ao segundo turno. Por que não tem? Porque os peronistas vão se congregar ali e retomar aquele fôlego que os mantém aí na crista da onda há 77 anos, desde que o general Perón, sim, que realizou uma grande obra social e que é hoje, até hoje, vilanizado pela mídia ocidental, é o ditador e tudo. Mas veja-se, por exemplo, o salário mínimo da época do Perón, e o poder aquisitivo do argentino da época do Perón e da época atual. Então isso é que a gente tem que ver. E isso foi também que a Cristina e o Néstor Kirchner também em muito resgataram do que foi a obra peronista. Mas faltando então as condições eleitorais desse Javier, não é? Porque é um louco varrido, ele não soma, ele não divide, e está ali para fazer teatro. Você faz teatro até um certo ponto, porque depois que você se vê ali diante das compressões, né, das pressões políticas, você, se não tiver uma base política e principalmente social sólida, você não vai fazer muita coisa, que é o caso desse candidato que se diz anarcocapitalista.